Olá, eu sou Silmara França, seja bem-vindo ao meu canal. Se você caiu aqui de paraquedas, por algum vídeo, hoje vai ser um dia um pouco diferente. Eu já fiz esse tipo de vídeo falando sobre livros, leitura, E nada impede que esses livros tenham muito a ver com ilustração, já que eu, por exemplo, adoro ilustrar livros. Me conta aí o que você faz, por que você chegou aqui nesse canal, qual é o seu interesse maior, que te chamou mais atenção. Eu sou escritora e ilustradora de livros infantis, juvenis. Vou mostrar para vocês aqui, esse é o meu novo livro, O Tempo Preciso. E ele tá cheio de ilustrações, além da capa que eu mesma fiz. O livro tem várias ilustrações que acho que para o ilustrador, ilustrar suas próprias imaginações é muito divertido. Essa é uma das ilustrações, eu acho que esse livro deve ter mais de 20 ilustrações. Essa é a minha preferida. Vou mostrar pra vocês. E ela, se você comprar esse livro, você também ganha um pôster dessa ilustração, ó, como ela é colorida. Então, tem tudo a ver com desenho, com ilustração, com histórias. Toda vez que a gente escreve toda vez que a gente desenha, faz uma ilustração, a gente está contando uma história, mesmo que seja ali. Toda vez que a gente ilustra algo, a gente acaba contando uma história, mesmo que seja apenas uma cena dessa história, mas você pode imaginar 1000 coisas através daquele desenho. Então, eu me apaixonei por esse universo e eu quero trazer ele aqui para o canal, não ficar só na ilustração, mas também falar do que mais abrange esse mundo. E como eu escrevo, eu tenho um pouco de conhecimento sobre o que está sendo lançado no mercado, os livros que estão aí fazendo a cabeça das pessoas. E eu quero trazer um pouquinho para vocês o que é a ficção cristã e aonde você, como desenhista ou como leitor, pode se encaixar nesse universo. Se você gosta desse assunto, já deixa um like então, para eu saber. Se inscreve também aqui no canal e comenta aquilo que te trouxe aqui no canal, o que você quer saber mais sobre esse assunto. E vamos começar a falar então. No dia 16, 17, 18 e 19 de julho de 2025, vai acontecer a FEFIC, Feira de Ficção Cristã e Cultura, na Universidade Mackenzie. A entrada é gratuita e você pode levar toda a sua família para participar. É aberta a todo o público. E, inclusive, se você não é evangélico, mas é católico, é cristão, de alguma forma, e gosta de temas que são relacionados a Deus, ao amor de Deus, ou que gosta de histórias puras, sabe? Aquelas histórias que não levantam bandeira alguma, não remetem à obscuridade, histórias que podem ser lidas pela infância, pelo juvenil e pelo adulto, não vão machucar ou ferir a sua mente ou seu coração. Se você gosta desse tipo de história, é o lugar perfeito para você, porque ali todos os livros que você vai ler, que você vai encontrar, são livros com base bíblica. Então, o autor não vai sair jamais da base bíblica para contar uma história para você. E não necessariamente você vai ter ali citações de versículo, não necessariamente você vai ter a pregação da palavra, não. Principalmente a ficção cristã, ela tem essa característica de ser uma história fora da realidade. Então, apesar de ela ter uma base bíblica, ela é como uma parábola contada por Jesus, quando ele contava a história de alguém para mostrar um ponto de vista, para mostrar uma lição, para dar ali um exemplo, Então essa ficção cristã, ela tem esse caráter mais forte. É sobre isso, ok? Então você está convidadíssimo a estar lá. Eu vou estar no stand 22, na mesa 22, todos os dias lá, e eu espero te encontrar. E eu queria trazer um pouco sobre o que vai ser visto lá, porque ficção cristã, pouca gente sabe o que é. E depois que eu dei essa definição, eu queria dar para você alguns exemplos de livros que podem ser encontrados nessa feira, por exemplo.
E lá no meu site, Silmara França, ou Silmara Franca, né, sem o cedilha, .com, você vai encontrar uma lista de recomendações de livros. Não todos são ficção cristã, mas a maioria deles. Eu tenho para 3 a 7 anos, eu tenho uma lista lá de 3 a 7 anos, tá tudo classificadinho. Entre eles a gente tem o Corajoso, um gatinho corajoso. Vou colocar a imagem aqui do lado para ficar mais fácil. Eu tenho até ele aqui em casa, mas eu vou fazer todas as imagens aqui, tá? Um gatinho corajoso. É a história de um gatinho que precisa de se desafiar, né, a vencer o medo de barulhos. Ele tem medo de qualquer barulho. Isso para uma criança de 3 a 7 anos é riquíssimo, vale a pena. Né? Tem uma mensagem forte de crer, né, que você nunca está sozinho. E nessa mesma pegada, eu tenho o meu próprio livro. Tem alguém aí? Esse livro está em e-book. Aí no meu site você encontra o link para você poder abrir ele na Amazon. Você pode ler gratuitamente pelo Ulimet, ou você pode comprar aí um preço acessível, acho que é R$5 o livro. Também tem alguém aí, é sobre o medo do escuro, né? Como uma criança pode vencer esse medo quando ela acredita que há um papai do céu cuidando dela. Então, só para vocês entenderem o que a ficção cristã pode te oferecer. Eu não vou dar aqui todos os exemplos que eu tenho, você vai lá entrar no site e vai conhecer todos, tá? Tenho também aqui o outro livro que é O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa das Crônicas de Nárnia. É só um tomadinho do livro das Crônicas de Nárnia. A gente sabe que Crônicas de Nárnia são 7 contos e ele é feito para criança, então é todo ilustrado e pequeno para que você possa ler com seus filhos. E tem muitos outros exemplos aqui que eu deixei para você ver, tá? De 8 a 11 anos, a gente tem aí um leque talvez um pouco menor, infelizmente. É por isso que eu me preocupo muito em escrever para essa idade. Então, normalmente eu já escrevi alguns livros para crianças menores, mas agora eu estou focada de 9 para cima, porque eu acho que é um mercado bem escasso. As pessoas escrevem muito para adulto, e para criança mesmo, a gente não vê quase nada. Então, se você conhece algum livro legal aí, já coloca nos comentários que eu quero saber, porque eu preciso saber, né? A gente tem Poliana, que é uma ficção cristã, por mais que nunca você vai ver a história se falando de Deus e tal, lá, mas você tem uma história emotiva que traz lições, que evoca sentimentos e traz, né, aquela paz quando você lê. Então, Poliana, tá? É uma opção. A gente tem também a saga Wingfield. Nunca sei, sabe? Wingfielder. Eu não sei exatamente como é que eles pronunciam esse nome. Vou deixar aqui a capa do livro. Saga Wingfielder. Esse livro é também uma ficção cristã. Ele foi até feito uma animação naquele Angel, né? Aquele aplicativo de streams. Então, é uma ficção cristã também. É um livro bem grossinho, eu tenho até ele aqui. Só que, assim, ele tem uma linguagem bem de fantasia, então é um pouco difícil de entender. Por causa dos nomes, para nós brasileiros, é um pouco difícil. Mas se você lê com seu filho, talvez fique mais fácil. Ou se o seu filho é uma criança assim, que gosta desse tipo de fantasia e tal, vale a pena, tá? A gente tem A Princesa e o Glubinho, que é um livro bem antigo aí, os pioneiros, dizemos assim, os pioneiros em ficção cristã, que é o George MacDonald, que inspirou aí C.S. Lewis a escrever Crônicas de Nárnia. Então, A Princesa e o Glubinho também é um livro doce, infantil. Eu li, é muito bonitinho, vale a pena. A gente tem Corajosas, né, que eu acho que mais para as meninas, porque é muito delicadinho e tal. E outros eu vou falar aqui também de um que eu descobri recentemente, que é O Semeador de Virtudes. É um quadrinho, tá, gente? Para menino, eu acho que eles vão amar. Menina também, mas eu acho que os meninos vão amar esse livro, O Semeador de Virtudes. A gente também tem A Esperança da Primavera, que é da Sara Guzella. É a continuação da Escolha do Verão. Eu já falei aqui da Escolha do Verão. E também temos A Pedra e o Dragão, que é um livro que vem de fora para o Brasil. Esses autores que eu falei anteriormente são autores brasileiros e eu acho que vale muito a pena a gente apoiar esses autores. Mas são livros que é de 8 para cima,
você consegue entender bem, compreender a leitura. Além do meu livro também, que eu já mostrei para vocês, O Tempo Preciso, que também é de 8 para cima, tá? 9 para cima. Eu sempre vou diminuindo, porque eu acho que vale para todo mundo. Mas assim, e como ele é meio grossinho, eu falo de 9 para cima. E também trata de alguns assuntos como luto, o desaparecimento de um ente querido, essa falta de confiança, às vezes, que a gente tem no tempo que nos resta, né? Ansiedade, né? O tema central é a ansiedade. E é uma experiência que eu tive com ansiedade que me deu muita luz para poder escrever esse livro. Então, vale a pena também. É só você entrar no meu site que você consegue adquirir o seu, tá bom? Além disso, a gente tem de 12 para cima. E aí eu coloquei também Meu Sol de Primavera e Meu Entardecer de Outono, que é da mesma autora e é uma continuação um do outro. O Meu Sol de Primavera, ele é bem assim, legal para as meninas abrirem meio a cabeça para paixões platônicas, né? E o outro, Meu Entardecer de Outono, eu ainda não li, mas deve ser tão bom quanto. A gente tem Corajosas também para essa idade. A gente tem agora o recém-lançado Redimidas, que é também da mesma linha do Corajosas. E entre outros, A Escolha do Verão, como eu já falei, o novo lançamento da Sara, que é A Esperança da Primavera. E a Sara Guzella, ela é a idealizadora dessa FEFIC que eu contei para vocês. E esses livros são da Sara, A Escolha do Verão e A Esperança da Primavera. Por aqui, Os Clãs da Lua, que é o êxodo, né? O êxodo bíblico, mas se passando no espaço. Então é bem ficção científica, para quem gosta dessa vibe aí, vale a pena. Mais 14 anos. E eu tenho aqui vários. Entra lá, tá? Entra lá que vocês vão ver toda a lista. Eu tenho vários. A gente tem, eu acho que é o que mais tem aí, é Mais 14, né? Por isso que eu falo pra vocês, eu acho que essa parte júnior aí, juniores, tá bem carente e, ao meu ver, e é por isso que eu faço questão de bater nessa tecla, de escrever para esse público. A gente tem Mais 14, A Lágrima de Vidro, que eu li, é fortíssimo, é muito bonito, muito bem escrito, a Gabriela Costa escreve muito bem, e o livro é bem profundo, então é Mais 14 sim, tá? Mais 14. Kalerina Sefir, que é da mesma autora. A gente tem As Andorinhas, tá tão pequena aqui, As Andorinhas de um Continente em Chamas, da Gabriela Fernandes. A gente tem Deixa Nevar, que foi um sucesso aí, da Camila Antunes. Sons de Ferrugem, Eco de Borboleta, eu já falei desse livro aqui também. As Estrelas Brilham Acima das Nuvens Escuras, da Patty Miller. Memórias em Papel Timbrado, da Patty Miller, que eu tô muito querendo ler esse livro. Chá com Elefantes, eu já falei desse livro, já refiz a capa dele. Esse livro é muito fofo. E a autora desse livro, a senhora Robin Jones Gunn, vai estar na FEFIC também, gente, com a gente. Então, aparece lá para você encontrar com ela. Se o Dia Não Estiver Sorrindo, da Tatiele. É Tatiele, né? Eu cobri o nome aqui. Catlurin. É um dorama, eles falam, né? Que é como se fosse um dorama. Como Se Tornar um Cristão Inútil, do Rodrigo Bibo. Esses livros do Rodrigo Bibo são bem famosos. A gente tem aquele O Deus que Destrói Sonhos, que também é para essa faixa etária dos júniors. E é a mesma pegada, é o mesmo layout. Eu não li nenhum desses dois livros, mas eu li o infantil. Também tá aqui na minha lista, você pode ir lá que tá lá. Mas esses adultos eu não li. Todas as Minhas Libélulas, da Gabriele Caceta. Gente, tem muito mais, então você entra aí no site e você vai ver todas essas opções. Tem mais livros. Mais 14, Uma Noiva Alemã por Correspondência, da Cíntia Cerejo. Ela também vai estar na FEFIC. Eu vou falando quem eu tenho certeza que vai estar, tá? Mas eu acredito que todos esses autores de ficção que estarão por lá. Se Pudesse Contar as Estrelas, da Rebecca Mackenzie. Esse livro também ficou bem famosão no ano passado. Esposa Sobre Medida é da Noemi Nicoletti, que eu já falei do livro do Sons de Ferrugem e Ecos de Borboleta. É o mesmo autor. Eu ainda não li, são lançamentos, tá? A Lâmina Mais Cortante também, Rebeca Souza. Uau, tem muito livro, gente. Arlene Diniz, uma das autoras de Corajosas, tá lançando, na verdade, A Música das Nuvens. São todos livros aí, mais 14. Mil Passos ao Sul,
que é da Camila Antunes. Então, gente, tem muita opção. Se você é leitor de ficção cristã, ou é leitor de ficção, aí nós temos tantas, né? Percy Jackson, a lista tem um livro do Rick Jordan, olha eu falando em português o nome dele, Rick Jordan, que é o autor de Percy Jackson, e eu adorei esse livro, tá lá, nessa lista. A gente tem também, sei lá, Senhor dos Anéis, Game of Thrones, Quarta Asa, né? Você gosta de livros de ficção, você também vai amar a ficção cristã, porque é uma ficção, é uma fantasia, e vai te limpar um pouco aí a mente, né, de muitas coisas que são impuras, porque a gente vê às vezes que a gente vai se acostumando com o impuro, a gente vai se acostumando com o malicioso, a gente vai se acostumando com aquilo que não santifica, né, e nós não fomos feitos para sermos impuros, nós somos feitos para sermos santos. E a gente sabe que quando ali tudo se corrompeu com o pecado, as coisas vieram para atrapalhar bastante, né? O pecado veio para atrapalhar a nossa vida. E ele continua fazendo isso. É por isso que quando a gente busca algo puro para ler, para assistir, para ouvir, a gente se santifica. A gente limpa a nossa mente, limpa o nosso coração. Então, se você está precisando disso, comece a ler ficção cristã, deixa um pouquinho esses livros de lado. Não estou dizendo para você não ler, eu leio também livros que não são ficção cristã, tem muitos bons livros, mas eu procuro sempre saber quais são os gatilhos que esse livro vai me dar, né? Se são coisas boas ou ruins. E aí eu as evito. Então, é um conselho que eu te dou, porque hoje a gente tem tanta informação, a gente tem tanto conteúdo, a gente tem tanta opção, vocês verem quantas opções eu dei, imaginem quantas outras a gente tem, e a gente acaba se perdendo naquilo que realmente importa. Então, eu te convido, né, a procurar um livro de ficção cristã, experimente, tá? Além desses autores que eu falei, que são autores já publicados pelas editoras, nós teremos mais de 80 autores independentes. Como eu sou autora independente, eu não tenho uma editora ainda. E esses autores, todos eles estarão expondo o seu trabalho lá na FEFIC. Então tem muita coisa linda. Eu não tive aqui, eu não sei se eu podia mostrar as capas dos livros. Eu acho que até podia, mas eu não quis, né, ser indelicada. Então eu não mostrei, não vou mostrar para vocês. Mas eu tive acesso às capas dos livros que vão estar sendo expostos lá na FEFIC. E assim, gente, tem muita coisa bonita, muita coisa linda mesmo. Acho que todas as capas estão lindas. E com certeza eu vou ler um ou outro. Quero muito conhecer esses autores. E fica aqui também para você ver a qualidade, né? Todos os autores estão caprichando muito. Essa é a qualidade de um autor independente, tá? Mesmo que ele não tenha aí uma editora, ele tá fazendo com tanto amor como eu. Tenho certeza que todos estão investindo dinheiro, tempo, dedicação total ali, né? Ainda não vivem disso, mas estão trabalhando. E essa é a qualidade, tá? A qualidade de um livro independente. Mesmo que a pessoa está se patrocinando, essa é a qualidade de um livro independente. Tá? Orelha, revisado. Passei por crítica profissional, passei por revisão profissional, tá? E diagramei, fiz a capa porque eu sou profissional na área de designer, mas é tudo feito profissionalmente e você vai ganhar, se você adquirir meu livro, um pôster. Então assim, fiz tudo com carinho, marca a página também tem, tá? Fiz tudo com carinho, eu tenho certeza que todos esses autores que estarão lá, autores independentes, também estarão fazendo tudo com carinho, com amor. Tô preparando assim para meu cantinho, meu quadradinho ali, é pequeno, mas eu vou estar ali deixando ele bem bonito para vocês. Então eu espero vocês, eu convido vocês a estarem lá. Você vai ter que entrar aqui, ó, nesse site da FEFIC e para saber mais, e entrar no site da Simpla. Lá tem um botão, você entra no site da Simpla e adquire o seu ingresso. É gratuito o ingresso, tá? Para que você tenha aí um dinheirinho para comprar um livro ou outro. Já vai fazendo a sua lista e a gente se encontra lá,
tá? A gente se encontra nesses dias para você se divertir, para você conhecer gente bonita, para você ter uma experiência de Bienal mesmo, um pouco menor, né? Um pouco menor, mas é como se fosse uma Bienal, uma Comic Con. É mais ou menos isso, era essa pegada, tá? A ideia é essa, a inspiração é essa, e eu espero vocês por lá, tá? Deixa aqui o seu like, se inscreve aqui no canal pra gente conversar mais sobre esse assunto. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!